A paz do Senhor, irmãos, esteja com vocês, com toda a sua família. A nossa terapia de hoje nós estamos estudando a terapia da esperança de Sara. Na terapia passada, nós estudamos sobre Eva, a queda de Eva e Adão pela sua desobediência. Hoje nós vamos aprender com Sara, a terapia da esperança de Sara. A terapia da esperança de Sara nos diz que cada uma de nós precisa deixar de lado o riso do ceticismo. A nossa advertência em relação a essa terapia será o questionamento. Alguma vez você se sentiu como se Deus estivesse rindo de você? Na verdade, Ele quer sorrir para você. A nossa inspiração de hoje será em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, que nos diz o seguinte. Gênesis, capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. Então, essa palavra de hoje nos remete à inspiração de que a terapia da esperança será a análise da história de Abraão e de Sara, antes de Cristo, é claro. Então, vamos analisar a história e o comportamento de Sara diante da dificuldade que ela tinha de ser mãe. Então, nos diz o seguinte: ela só queria uma coisa em toda a sua vida: ter filho. Foi assim que ela cresceu, porque desde criança lhe diziam que um dia presentearia seu marido com um primeiro de vários filhos que levaria o seu nome e sua herança.
Como já se sabe, ela sofreu muita pressão. Seu marido recebeu mensagem do Senhor dizendo que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Na época em que Abraão recebeu essa mensagem, Sara já estava começando a ficar preocupada. Ela era casada há vários anos e não tinha nenhum filho. As pessoas olhavam para ela com pena, sussurrando a terrível palavra estéril, quando achavam que ninguém ouviria. Mesmo depois da promessa de Deus, os anos se passaram e o útero de Sara continuava vazio. Não ter filhos era mais do que uma dor pessoal para Sara, pois seu esposo era um homem importante. E na época era muito importante ter filho, porque ele era muito rico e destinado a ser o cabeça de uma grande nação. Mas ele não tinha filhos e continuava muito rico. Soava como uma rejeição de Deus, que tinha prometido a Abraão uma família e não colocar um bebê até então nos braços de Sara. Os anos se passaram, Sara estava ficando idosa, tinha chegado à menopausa. Estava claro para todos que ela não poderia ter filhos. Deus teria que encontrar outra forma de cumprir sua promessa. Abraão parecia confiante de que Deus apresentaria uma solução. Mas em seu coração, Sara duvidava. Até que um dia, chegaram alguns viajantes no seu acampamento e Sara ficou do lado de dentro, preparando algo para servir os convidados, enquanto Abraão conversava com eles do lado de fora. Pela abertura da tenda, ela conseguiu escutar aquela impressionante conversa. "Onde está Sara, sua mulher?" perguntou um deles. Ele respondeu: "Minha mulher está lá preparando um café para nós." Sara escutara a entrada da tenda atrás deles. Ela ouviu. Sara mal podia acreditar no que eles tinham dito. Eles falaram, um dos visitantes misteriosos falou que o poder e a autoridade do próprio Deus prometeu que dentro de um ano ela teria um bebê. Ela olhou para o seu corpo velho e debilitado, não conseguiu acreditar. Imaginar como seu corpo cansado poderia ainda dar vida, ter um bebê. Aquela era a ideia mais ridícula que já tinha ouvido. Depois de todos aqueles anos de espera pela promessa que não se cumpria, a quem era aquele estranho que fora lá na sua casa trazer a notícia de que a promessa finalmente se cumpriria? Sara ouviu o plano de Deus para ela. Então riu. A notícia era tão chocante quanto inacreditável. Simplesmente não podia crer. Vamos ao questionamento. Alguma vez você riu dos planos de Deus para a sua vida? Provavelmente nunca tenha recebido mensageiros angelicais batendo à sua porta e fazendo predições do futuro. Mas o plano de Deus para a sua vida pode ser revelado através das palavras de um mensageiro de Deus, que pode ser um pastor, um amigo, um professor, alguém que você nem conhece que passa por você. Acho que você se daria muito bem neste papel. A vontade de Deus pode ser revelada pela necessidade de alguém. Pode ser até mesmo que os planos que Ele tem para você estejam ocultos em seus anseios mais profundos. Como diz, um dia gostaria de tentar. Sonhos assim parecem extravagantes demais, impossíveis e fora do nosso alcance. Desejamos servir a Deus, fazer sua vontade, conhecer os planos que Ele tem para a nossa vida, mas para realizar estes planos, precisamos de recursos que não temos, de habilidades que não possuímos. Assim, como Sara, olhamos para o espelho, para o nosso expressivo interior, em contraposição aos brilhantes planos do que poderíamos ser e rimos.
Isso é impossível, não é real. Os sonhos de Deus são grandes demais para nós. Deus confrontou diretamente o fato de Sara ter se expressado através da risada. Existe ainda alguma coisa impossível para o Senhor? Ele perguntou. Obviamente, a resposta é não. Sara teria que admitir que se Deus quiser que uma mulher de 90 anos tivesse um bebê, certamente lhe concederia essa capacidade. Isso não era nada perto da grande obra de criar todo o universo com sua palavra. Se Deus podia dar vida, então podia rejuvenescer o ruidoso útero daquela mulher. Se aceitarmos que servimos um Deus todo-poderoso e criador, temos que acreditar que nada é impossível ou difícil para Ele. A maioria de nós poderia aceitar essa ideia em princípio, porém se torna um pouco mais difícil quando aplicamos à nossa vida. Se perguntarmos a Sara se Deus pode fazer qualquer coisa, tenho certeza de que ela responderia sim. Mas se disséssemos, Sara, você acredita que Deus fará com que você tenha um bebê em 1 ano? Ela seria uma história bem diferente. Era tão ridícula a ideia que ela simplesmente riu. Se alguém lhe perguntasse, Deus pode fazer qualquer coisa? Você talvez também respondesse sim. Mas você realmente crê que Deus pode capacitar com todas as habilidades e a confiança necessária para cumprir os planos que tem para a sua vida? Ele pode, mas cada um de nós, como Sara, precisa aprender a deixar de lado o riso do ceticismo e colocar toda a fé naquele que pode todas as coisas. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho, que significa ele ri. A história bíblica sobre o nascimento de Isaque termina com Deus, Sara e Abraão, compartilhando aquela imensa alegria do impossível que Deus foi capaz de realizar. Como Sara, pode ser que algumas vezes tenhamos vontade de rir dos planos de Deus, mas Ele ri dos nossos obstáculos. Como Ele, tudo e com Ele, tudo é possível. Então vamos à resposta da Bíblia Terapia, que está no capítulo 54 em Isaías. Olha o que ele nos diz em Isaías. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dor do parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Por quê? Há árvores que dão frutos, mas há muitas árvores que não dão frutos, mas elas dão sombra. Se você sentiu no seu coração uma esperança renovada com essa mensagem da esperança de Sara para as nossas vidas, que Deus é o Deus do impossível e que nem todas as dores do parto significam a maternidade biológica, mas muitos são os filhos da solitária do que os filhos da casada, porque muitas mulheres que não são mães, mas elas podem dar outros tipos de frutos, serem médicas, advogadas, professoras, conselheiras, pastoras, terapeutas, psicólogas, são as mães que são espirituais, são as mães mentais, são as mães dos planos de Deus. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Então, nessa mensagem de hoje, ficamos aqui certos de que acreditamos nas promessas de Deus. Deus tem planos para nós
qualquer que seja a nossa idade, 90 anos, 100, 80, 60, não importa. Lembre-se que você é a mãe que vai dar muitos filhos para o mundo. Aquela mãe que vai ensinar, vai inspirar pessoas a acreditarem num Deus que existe, num Deus que é terapeuta, que é Jesus, e que essa história de Sara nos remete à esperança, à busca pela esperança. Creia que o Deus nos torna cada dia mais firme na sua fé. Após essa mensagem de Sara, fica essa reflexão. Se você gostou dessa reflexão, hoje aprendemos o comportamento de Sara, analisar o comportamento de Sara da esperança. Compartilhe com uma amiga, seja discipuladora de mulheres. Curta o nosso canal e inscreva no nosso canal para que possamos compartilhar com as pessoas a mensagem de Deus através da terapia de Jesus. Fiquem com Deus, que Ele o abençoe. Lembre-se sempre, Deus é o Deus do impossível. Fiquem até a próxima terapia. Fiquem na paz e na misericórdia de Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês.